palavra que eu quero compartilhar, né, com a igreja aqui online, mas na presença do Senhor, se encontra no livro de Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 1 ao 16, que vai tratar, né, aqui da parábola dos trabalhadores da vinha, né? Então, os irmãos vão procurando aí na Bíblia de vocês e vamos estar meditando nessa parábola dos trabalhadores na vinha, né? Nós somos esses trabalhadores, né, da última hora que o Senhor chamou, que o Senhor alistou para seu exército. Louvado seja Deus, né? Nós temos esse privilégio de fazer parte dessa equipe do Senhor, né? Essa equipe vencedora. Então, a palavra do Senhor diz, a partir do verso 1, diz o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Louvado seja Deus, né, pela sua palavra, e nós vamos estar, né, buscando aqui na sabedoria do Espírito Santo, no seu entendimento, para nós ouvirmos, né, o que o Senhor quer falar ao nosso coração, a começar pelo meu, né, que primeiro vem, né, ao meu coração, e eu vou estar compartilhando, né, nesse texto, Mateus, como a gente já leu, né, no verso 1 e 2, que o Senhor vai mostrando que o reino dos céus é semelhante a esse homem, né, dono de casa que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores na sua vinha. E aí ele combinou, né, com os trabalhadores 1 denário né, para a sua vinha, né, para aqueles que estavam ali trabalhando. Então, a gente sabe que nessa parábola o dono da casa é Cristo, né? E nesse versículo de manhã cedo denota assim às 6 horas da manhã,
denotando a parte inicial da igreja, né, quando Cristo veio chamar seus discípulos para o reino. E aí os trabalhadores são os discípulos e a vinha é o reino, né? Então, o combinado mencionado aqui nesse versículo 2, né, de acordo com que a gente pode até voltar um pouco lá no capítulo 19, quando o Senhor estava ali falando com os seus discípulos, e ele falou sobre o perigo das riquezas, né? E Pedro ali junto com os discípulos questionando, né? Então ele disse, falou a Pedro lá no versículo 27 do capítulo 19, eis que nós tudo deixamos, isso foi o que Pedro falou, né? Jesus, no 26, Jesus diz assim, fixando o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro falou, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Então Jesus respondeu ali, em verdade vos digo que os que me seguirem, os que me seguistes, né, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará, quando o homem, né, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, aqui, né, o denário, nessa recompensa, o denário é a recompensa que o Senhor ofereceu, né, trazendo aí, segundo alguns estudiosos, né, que é uma sequência, né, esse texto do capítulo 20 é uma sequência do capítulo 19, né, onde o Senhor ofereceu a Pedro em seu acordo ali, né, nesses versículos. E aí os versículos 3 e 4 dizem, saindo pela terceira hora, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo, né? Então, o texto diz que eles foram. A terceira hora aqui era às 9 horas da manhã, denotando a segunda parte da igreja, né? E a palavra ociosos indica também que todo aquele que não trabalha no reino dos céus, né, está ocioso no mundo, né, que é exemplificado aí pela praça, né? E aí o versículo 5 diz, tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. A hora sexta vai aí denotar o meio-dia, né? Que é a metade também, denotando também a metade da era da igreja, né? E a nona hora também corresponde às 3 horas da tarde, denotando a quarta era da igreja, né? Então, são, assim, segundo alguns estudiosos, né, trazem para a gente essas informações. Os versículos 6 e 7 dizem, saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que lá estavam e perguntou-lhes, por que estivestes aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele, ide também vós para a vinha. A hora 10ª, no caso aqui, é às 5 horas da tarde, denotando a quinta parte da era da igreja. E aqui os contratados, né, a hora 10ª, disseram que estavam desocupados. E estavam aí o dia todo, né, desocupados, porque ninguém os contratou. E então, assim, a gente vê que fora do reino de Deus, nenhum ser humano né, vai estar nesse ofício, né, empregado por Deus. Precisamos estar inseridos, né? Embora a hora fosse adiantada, o Senhor ainda os enviou, né, ainda ali para a vinha, né? Mesmo próximo do fim da era da igreja, o Senhor ainda chama pessoas para trabalharem, né, no seu reino. Louvado seja Deus, porque nós, né, fomos chamados aqui nessa última hora, né? Nós cremos que estamos vivendo nesse período. E aí, de acordo com o versículo 8, o dono da casa recompensou os trabalhadores ao cair da tarde, isto às 6 horas da tarde, né, denotando aí o fim da era da igreja, né? O versículo 8 ainda diz, ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, conversando pelos últimos até os primeiros. Então, aqui, esse fato é curioso, né?
o fato de o Senhor começar pelo último, né, até o primeiro, era contra o conceito, um conceito natural e o conceito comercial, né? Então, isso mostra que o que é pago aí ao último trabalhador não é de acordo com o seu trabalho, mas conforme a vontade graciosa do Senhor, né? O Senhor da vinha, que é o nosso Senhor maravilhoso que nos escolheu. E aí os versículos 9 e 10 dizem: vindo os da hora 1/10 receberam 1 denário, vindo os da hora 1/10 receberam 1 denário cada um. Então, ao chegarem os primeiros, né, pensaram que receberiam, os primeiros achavam que iam receber mais, porém também eles receberam a mesma coisa, receberam 1 denário cada um. E aqui vemos que os últimos e os primeiros receberam a mesma recompensa, né? Os primeiros trabalhadores mencionados no versículo 10, que aí também eu acredito que estava sendo incluído Pedro, que fez, né, fez um questionamento ao Senhor, lá no capítulo 19, né, estava também incluído nesses trabalhadores, né? E aí, para a surpresa dos assalariados, os últimos foram os primeiros a receber a recompensa, embora também, né, tenham trabalhado apenas 1 hora e não no calor do dia como os demais, né, os primeiros. Assim, quando os primeiros assalariados viram que os últimos receberam 1 denário, esperavam receber uma quantia maior, né? No entanto, eles também receberam 1 denário. Então, os versículos 11 e 12 dizem: e ao receberem, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor abrasador. Né? Os que foram contratados primeiro deveriam, né, é, estar cientes, né, da graça do Senhor, né? É, não há injustiça no Senhor, né? Ele terá misericórdia de quem ele tiver, que ele quiser ter misericórdia, né? Mas o conceito natural, tanto na época, né, dos discípulos que estavam ali aprendendo, né? É claro que depois a gente vê na história de Pedro, né, um avanço, um crescimento, né, fenomenal. Mas ali, né, tinha um conceito natural e também nós, né, tem algumas coisas que a gente fica na mente, não, né, ali no nosso conceito natural e isso né, não é perigoso a gente estar no nosso conceito natural, porque as coisas espirituais não, né, não são discernidas em nosso conceito natural. Então, há ali um conceito comercial, né? Ele não conhecia a vontade graciosa do Senhor depois, né, que ele foi amadurecendo com as experiências, assim como nós, diariamente, né, no fogo, nas dificuldades, nós vamos crescendo e amadurecendo, entendendo a vontade do Senhor, né, em todas as coisas. Então, ele não conhecia a vontade graciosa do Senhor, assim ele murmurou contra o Senhor, né, quanto à legalidade. E aí o versículo 13 diz: mas ele respondendo a um deles disse: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Então aí o versículo 14 continua: toma o que é teu e vai-te, quero dar a este último tanto quanto a ti. Então, o Senhor, né, ele tem o direito de dar a mesma coisa ao último trabalhador, conforme sua própria vontade. Não é no princípio do trabalho, né, humano, normal, mas é de acordo com o princípio da graça, né, que o Senhor ele vai retribuindo. E o versículo 15 diz: não me é lícito fazer o que quero do que é meu, ou é mau o teu olho, porque eu sou bom. O conceito, né, aí, que a gente está mencionando, né, que a gente acredita que seja uma continuidade ali do capítulo 19, que o conceito de Pedro lá no capítulo 19, verso 27, que era, ali naquele momento, era comercial, né, de acordo com o princípio do trabalho, não da graça, e em sua resposta o Senhor mostrou, né, enfaticamente
que sua recompensa aos seus seguidores, ela não é comercial, né? Mas é conforme seu desejo, conforme a sua graça. Então, para ganharem o reino dos céus, os discípulos precisavam deixar tudo e seguir o Senhor, né? Assim como veio ao coração a canção Tudo Entregarei, né? Então, a gente é deixar tudo mesmo e seguir o Senhor de coração, corpo e alma, eis aqui, né? Este mundo mal renego, né? Como uma parte da canção diz. E aí, o Senhor, ele recompensa da forma que ele quiser, né? O que ele quiser dar de recompensa, mais a um ou mais a outro, de acordo com sua graça, né? Não o que a gente merece, não é conforme o princípio do comércio, mas conforme o bom prazer do Senhor, né? Isso é um incentivo para nós, né, que estamos seguindo, para a geração que ouviu essa palavra, né, que teve e nós que temos essa esperança, né? E aí, no versículo 16, o Senhor conclui esta parábola, né, dizendo, assim os últimos serão primeiros, e os primeiros últimos, né, os últimos são os últimos trabalhadores, e os primeiros são os primeiros trabalhadores, né? Então, para trabalhar, os primeiros vieram primeiro, mas ao receber a recompensa, os últimos se tornaram primeiros. Então, é dessa forma que o Senhor faz dos últimos, né? Primeiros, e dos primeiros faz os últimos. Por isso, a recompensa não é uma questão legal, né? Mas é uma questão de graça. Então, não devemos ter uma mente comercial, né? A salvação, ela é baseada na graça. O Senhor ele fez tudo por nós e não é necessário que trabalhemos, é pela graça que nós recebemos, né? A recompensa do reino, nós estamos à disposição do Senhor, né? De acordo com aqui esses versículos, né? Se pagarmos um preço, né? Nós, na realidade, não pagamos, o Senhor pagou o preço, né? O Senhor nos dará recompensa por estar, né, nessa graça, recebendo, crescendo, né, servindo a Ele, né. Então, pode parecer que a recompensa seja obtida mediante nosso trabalho. Se pensarmos assim, então, nós estamos, né, tendo esse pensamento da época, né, que Pedro tinha, nessa mentalidade comercial. Então, precisamos ser reeducados para ver que até mesmo a recompensa ela é baseada na graça. A maneira para receber a recompensa não é pagar o preço, né? Mas é desfrutar da graça do Senhor. Então, nós somos salvos, né? E todo aquele que é salvo recebe a graça, a recompensa, a nossa recompensa é desfrutar, né? Essa graça que recebemos. Quando nós cremos no Senhor, recebemos essa graça, fomos salvos, e após receber essa graça, nós vamos aprendendo, nós devemos, né, aprender a desfrutar dessa graça, né, deixar todas as coisas e seguir o Senhor, né, é desfrutar do que recebemos. Então, eu e você não, né, pode ter esse pensamento que tenha sacrificado alguma coisa, né, o que, como diz Paulo, né, tudo é refúgio, né? O que nós sacrificamos é como se fosse como refúgio, assim Paulo dizia, né? E ele considerava tudo como refúgio. Vaidade das vaidades, tudo que a gente pensa, né, que faz alguma coisa, como dizia Salomão, tudo sob o sol, né, é vaidade. Então, tudo que nós somos, temos, a educação, a posição, o futuro, tudo isso são vaidades, né? São refúgio, né? Não pode ser considerado um preço. Então, deixar todas as coisas, seguir o Senhor, desfrutar dessa graça, é ficar livre, né? Ter essa liberdade de desprender-se de todas essas coisas que a gente, às vezes, se prende, né? Então, a gente tem estado, muitas pessoas têm estado sobre o pesado fardo da posição, da prosperidade,
preocupação com o futuro, né? Então, o Senhor nos convida, né, para que a gente precisa mesmo é ser aliviado, né? O Senhor diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Quantas coisas na nossa vida nos sobrecarrega, né? E a gente não consegue desfrutar dessa graça, né? Que o Senhor, né, está aqui à nossa disposição, o Senhor querendo aliviar nossos fardos, né? Essa graça, ela é libertadora, né? Então, ser aliviado por desfrutar a graça, né? Não é pagar um preço, né? Nós não estamos aqui pagando preço nenhum, né? Estamos desfrutando libertação, aleluia, porque nós somos livres no Senhor, nós fomos libertados pelo Senhor, né? Eu fui libertado, hoje eu posso dizer, né? Muitas coisas que a gente ficava ali preso, não, o Senhor hoje me dá essa liberdade maravilhosa, né? A liberdade de não estar preso a parentes, a fama, a posição, né? Então, tudo isso, o futuro, às vezes as pessoas se prendem, ficam ansiosas, depressivas, por quê? Porque ficam presas a todas essas coisas, né? E nós temos essa liberdade no Senhor de estar inteiramente livres, né? E isso não é pagar preço, mas é estar desfrutando da graça do Senhor, né? Porque às vezes as pessoas dizem: não, não vou deixar isso porque eu gosto disso, porque isso aqui é bom. Aí, se eu for deixar, vai ser um fardo, vai ser difícil, mas isso é uma liberdade maravilhosa. Então, eu creio que nós estamos nesse último grupo de trabalhadores, né? Os contratados às 5 horas da tarde, né? Nós seremos os primeiros a ser recompensados, embora não tenhamos trabalhado tanto como os apóstolos, né, como Pedro, Tiago, João, como Paulo, né, que trabalharam há aproximadamente aí 20 séculos. Eles trabalharam, né, todo dia suportando o calor intenso das perseguições, né, mas nós laboramos por um pouco tempo, né, no máximo alguns anos nós vamos estar aí laborando, e um dia receberemos a mesma recompensa, né, que eles. E tem mais, receberemos primeiro. A recompensa de Pedro, né, será um denário, e a nossa será a mesma. Né? Esse denário denota o pleno desfrute da vida divina em glória na manifestação do reino. Então, essa será a nossa recompensa. Por isso que vale a pena servir ao Senhor, né, e desfrutar da sua graça. E que coisa maravilhosa é saber que nós estamos, né, nesse grupo e nós receberemos a nossa recompensa, né? E hoje nós já temos, né, a liberdade de desfrutar da graça do Senhor, que isso é muito bom, né? Você ter uma vida, você passar por situações difíceis, você ter a graça do Senhor, ter a certeza que o Senhor está ali segurando sua mão todo o tempo, não te deixa só, que você tem um pai, que tem alguém que olha por você, alguém que vê você, né? Às vezes a gente fica pensando em algumas coisas, porque a gente tem algumas coisas que a gente ora. Eu digo pela minha própria experiência. Tem coisas que eu oro que o Senhor responde logo, dá a resposta. Eu vejo o sobrenatural dele na minha vida. E tem aquela situação que eu oro, e o Senhor nem diz que sim, nem diz que não, nem diz espere, e o Senhor fica calado e eu fico: Senhor, mas me diga alguma coisa, me dê uma resposta, se eu continuo orando por isso, ou se o Senhor vai dizer não, se vai ser possível, se não vai ser. E às vezes eu penso: será que o Senhor está me ouvindo? Será que eu estou digna? Tem momentos que a gente, né, tem aquela fraquezazinha, mas depois o Senhor, de alguma forma, através de uma canção, através de vamos dizer, uma frase atrás de um carro, alguma coisa, até, né, uma criança, alguém que passa por você e diz alguma coisa, e você entende ali que o Senhor está ali, né? O Senhor está perto, a sua graça é maravilhosa. Aquilo que você acha que é grande,
que é muito grande e ele não respondeu, e às vezes o Senhor responde com algo mínimo para te dizer que ele está te vendo, que ele te ama, que ele cuida, né? Esse sábado agora, bem rapidinho, contar esse mimo do Senhor. Sábado eu estava aqui em casa e eu fui resolver umas coisas e quando foi à tarde eu senti o desejo de comer açaí. E aí eu perguntei ao meu filho, eu disse, será que lá naquele lugar que vende, que eu gosto de comprar a caixa, né, para deixar aqui já, para quando dá vontade já ter aqui, mas não tinha. Será que está aberto? Aí ele disse, não sei. Aí eu fiquei fazendo umas coisas que esqueci. Aí quando foi à noite, lembrei novamente, eu disse, eu nem fui atrás do açaí. Aí fui, eu fui fazer uma visita a um tio meu. Depois passei na casa da minha mãe, jantei com ela e eu disse, eu acho que quando eu sair da casa da minha mãe, vou em algum lugar comprar um açaí para eu levar para casa, para comer em casa. Aí terminou, vim para casa e esqueci de comprar o açaí. Quando eu cheguei, eu olhei uma mensagem de uma irmã que fazia tempo que eu estava devendo uma visita a ela. E ela tinha colocado uma mensagem, né, que estaria em casa, porque eu tinha falado com ela à tarde, dizendo que ia fazer essa visita no sábado, mas ela disse que não ia estar, né? Depois, quando eu cheguei em casa, foi que eu vi a mensagem dela dizendo que não deu certo, né, para onde ela ia, e ela estava em casa. Eu disse, então, nesse caso, eu vou aproveitar que esse sábado eu estou livre e vou fazer essa visita. Quando eu cheguei lá, conversando, aí ela foi e disse assim, tem um negócio aqui que você sempre me dá quando eu vou na sua casa. Aí abriu a geladeira, tirou a caixa de açaí da geladeira. Aí eu disse, ai meu Deus, não acredito que o senhor fez isso. Eu achei tão lindo do Senhor, porque eu tinha desde a tarde, né, que eu estava pensando em comprar o açaí, não, passou, não comprei. E assim, eu não comprei, e não foi uma questão porque eu não tinha condição de comprar, mas porque foi, né, a questão de fazendo uma coisa e outra e passou. E como o Senhor viu que eu estava com muita vontade, e eu não tinha ido, né, lá no local, ia sair de lá tarde e ele fez esse mimo. E aí comecei a pensar, eu digo, Senhor, às vezes eu sou tão falha em achar que o Senhor não está me ouvindo e o Senhor não está se importando com o que eu estou pedindo, mas o Senhor sabe todas as coisas e isso me confortou e me fortaleceu a minha fé, porque eu sei que se ele não está respondendo, é porque ou não é o momento, ou porque aquilo não é para mim. Então, o Senhor, ele é soberano sobre todas as coisas, ele está no controle, e é isso que nós devemos colocar no coração. E isso nos fortalece, isso nos faz viver em liberdade, sem ter, né, essa questão de estar ansiosa com as coisas que vai ou não vai acontecer, porque a gente está vivendo nas mãos do Senhor, servindo a esse Senhor maravilhoso, trabalhando na sua obra, né, e Ele vai nos dando a recompensa da sua presença, que a gente, né, a gente se emociona quando está na presença do Senhor, e não tem coisa melhor, né, do que viver sob essa graça maravilhosa do Senhor. Por isso que nós devemos todos os dias entregar nas mãos do Senhor todas as coisas. Tudo entregarei. Amém? Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa foi a porção da palavra do Senhor que Ele colocou no meu coração para compartilhar com os amados e amadas irmãs, né? Que nós continuemos a trabalhar para o Senhor e certo de que estamos recebendo a recompensa da sua presença e receberemos quando ele voltar, a gloriosa, né? Estaremos com ele juntamente com os demais irmãos, né, que vamos estar todos na glória, recebendo a mesma recompensa que é a presença do Senhor, né? Amém.